Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá a mais uma aula da disciplina Introdução à Enfermagem do curso Técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel, a turma de Gandu. Vamos dar continuidade ao assunto administração de medicamentos e hoje nós falaremos da última via, mas não menos importante, que é a via inalatória. Então, papel e caneta na mão, aquele copo de café para quem gosta, bora lá adquirir conhecimento. Gente, a administração de medicação por via inalatória, ela vai ter dois padrões, que é a oxigenoterapia e a nebulização. O que é a oxigenoterapia? Ela é destinada, à administração de oxigênio medicinal. O oxigênio é medicamento, tá? Tem finalidade terapêutica e o principal objetivo é de impedir, aliviar ou prevenir a hipóxia tecidual. Tá bom? Então, vai depender da saturação de oxigênio desse paciente, vai depender se esse paciente já tem uma patologia prévia. E hoje, nós estamos muito ouvindo falar sobre isso devido à pandemia do SARS-CoV-2, que desenvolve a doença COVID-19, que acaba afetando as vias respiratórias do paciente. Então, o primeiro meio de oxigenoterapia é o catéter nasal, que é uma concentração em baixo fluxo de oxigênio ou médio fluxo. Por prescrição do enfermeiro, o técnico ele pode instalar até 3 litros de oxigênio e o médico pode escrever até 5 litros de oxigênio por minuto via catéter nasal. O catéter nasal, para que ele seja instalado, ele vai precisar do catéter próprio em si e de um umidificador, que vai ser conectado à saída de oxigênio ou ao torpedo e com um extensor conectado ao catéter. E esse catéter vai ser instalado nas narinas do paciente, ele também é chamado de catéter tipo óculos, pelo modelo que ele tem. E a fixação tanto pode ser atrás da cabeça quanto embaixo do queixo, da forma como que ficar mais confortável para o paciente. A próxima forma de oxigenoterapia é a máscara facial simples, com ou sem reservatório, que também é chamada de máscara não reinalante, Ela já é utilizada para administração de oxigênio de média ou baixa quantidade também, agora com uma maior quantidade de umidade, tá? Ou seja, é um paciente que provavelmente está saturando ainda mais, ele precisa de um fluxo maior de oxigênio. Olha lá como é a instalação dessa via. Também vai ser conectada a uma extensão de O2, essa extensão de O2 vai ser conectada à máscara e a máscara instalada no rosto do paciente. A próxima forma de oxigenoterapia é a máscara de Venturi. A máscara de Venturi ela já é oxigenação em alto fluxo, tá? Ou seja, um paciente que precisa de oxigênio, o volume de oxigênio ainda maior. Então, a montagem da máscara de Venturi, ela vai precisar do fio de extensão, a máscara em si, e ele vai ter os medidores. Esses medidores coloridos é que vão dizer o fluxo, que essa máscara tem. A máscara de Venturi ela é prescrição médica, tá bom? Aí olha lá. Aqui o fluxo vai ser definido de acordo com a necessidade do paciente, tá? Então, a cor desse adaptador é que vai dizer o fluxo de oxigênio que o paciente vai receber, tá? Então, o paciente em uso da máscara de Venturi, ele vai ter de 24% a 50% de oxigênio ofertado a ele. Então, de acordo com a necessidade do paciente, é que vai ser adaptado esse controlador de fluxo. Claro que também depende da patologia do paciente e da necessidade, de saturação do paciente neste momento. E quais são os materiais necessários para a instalação da oxigenoterapia? Oxigênio canalizado ou um torpedo de oxigênio, o catéter nasal, a máscara simples com reservatório ou a máscara de Venturi, o cadarço, se necessário, para fixar a máscara no rosto do paciente, os manômetros, um que é para indicar a quantidade de oxigênio no torpedo, se for torpedo, e o outro com fluxo de saída, que vai dizer quantos litros por minuto está saindo de fluxo.
luvas, né, de procedimento, porque você vai manusear o paciente, um umidificador de oxigênio, água destilada ou soro fisiológico, né, para colocar no umidificador, a fonte de oxigênio, o extensor, né, que é a cânula de conexão, e gaze para você fazer a higienização do local e do paciente. A montagem. Você vai preencher o umidificador com soro até o nível indicado, pelo menos o nível mínimo, tá? Depois de colocado o soro no umidificador, você vai conectar o umidificador na rede ou no torpedo de oxigênio. Então, você conecta o umidificador na extensão, que já está presa ao catéter ou à máscara. E aí, você vai liberar oxigênio de 3 a 5 litros por minuto, de acordo com a prescrição médica, tá? Faça a higienização das narinas do paciente com gás embebido em soro. Ajuste de forma confortável a cânula ou a máscara do paciente. Se houver necessidade, faça a fixação do catéter, tá? E claro, deixe o paciente em uma posição confortável, se for indicação, com cabeceira elevada. Gente, bora lá. Precisamos nos atentar a algumas situações, tá? O torpedo de oxigênio, nós devemos ter muito cuidado em manusear. Geralmente, as unidades que ainda utilizam torpedo têm uma pessoa responsável por cuidar deles, tá? Então, assim, o torpedo ele deve estar... Se você notar alguma diferença no torpedo, não... tá? Chame a pessoa responsável, tá bom? Estando tudo certo, o torpedo está no local correto, ou você usou uma instalação, né? Anote no prontuário do paciente sempre o horário de início, a quantidade de litros de oxigênio e o meio de administração. Quando se fala em umidificadores, em cânulas, eles devem ser trocados diariamente. Por quê? Lugares úmidos são propícios para a proliferação de fungos, então todo equipamento exposto à umidade deve ser trocado pelo menos a cada 24 horas. Esse paciente, nós temos que monitorar os sinais vitais, né? O nível de consciência também, sinais de hipóxia no paciente, e se você notar a presença, alguma alteração, comunique o enfermeiro responsável, tá? E, claro, anote no prontuário sempre. Anote no prontuário, inclusive, que você notificou o enfermeiro. Se a administração, né, de oxigênio, se esse paciente está em O2 contínuo, a troca do catéter também deve ser pelo menos a cada 24 horas, tá? E alternando entre as narinas, para evitar ferimentos. Como assim alternando entre narinas, Pro? A cada 2 horas, se possível, né? Deixa apenas em uma narina, depois deixe na outra, depois volte para a narina do paciente para colocar nas duas, se for possível, tá? Nós temos que tomar cuidado também com a mucosa do paciente, além, gente, de fazer a higiene do pavilhão nasal para impedir, né, evitar a obstrução do catéter pela secreção. A próxima forma de administração de medicação inalatória é a nebulização. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. É necessário que você, enquanto técnico de enfermagem, aprenda sobre a nebulização e para que ela serve. No entanto, neste momento de pandemia, a CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, ela suspendeu, ela orienta a não utilizar nebulização. Nesse caso, pessoas que já têm crises, né, que já são crônicos de doenças respiratórias, está sendo indicado o uso de subotamol. Inclusive, foi disponibilizado para as unidades, né, o subotamol para substituir a nebulização, tá bom? Então, eu não sei dizer para vocês se pós-pandemia vai voltar a utilizar nebulização ou se nós teremos um novo normal, porque provavelmente a nossa vida nunca mais será o normal anterior, nós teremos um novo normal. Mas, enquanto isso, vamos lá aprender sobre nebulização, que é a administração de medicação por ar inspirado, né, por partículas de tamanhos variados, que são os aerossóis. Né? Geralmente a nebulização ou inalação, como é chamado, é feito com soro fisiológico, com ar comprimido ou oxigênio. E geralmente nas nebulizações há a utilização de broncodilatadores. Os mais convencionais são o Berotec e o Atrovent. Olha lá, lembraram o que é a nebulização?
crianças, adultos, DPO-cíticos crônicos, asmáticos, né? Pessoas que têm bronquite também, geralmente chegam na emergência e necessitam da utilização de nebulização. Quais são os materiais necessários, né, para a instalação? A fonte de oxigênio ou ar comprimido, de preferência, o nebulizador com a máscara, né, de borracha ou de plástico, de uso individual, soro ou água destilada, a medicação prescrita. Gente, atentem-se à medicação, porque broncodilatadores, eles têm o efeito colateral de ser taquicárdicos. Então, se você trocar a dosagem, você pode trazer um agravo ao seu paciente. Cubarrim, toalha de rosto necessário, papel toalha para secar o rosto se umedecer. Aqui os exemplos de nebulização. Gente, ó, aqui nessa imagem da esquerda, o primeiro é o nebulizador. O segundo é o umidificador. Lembra o umidificador que você vai colocar o catéter nasal, a máscara não reinalante, uma máscara de Venturi. Aliás, Venturi você não vai usar líquido no umidificador, tá bom? E o próximo é um vaso para aspiração. A aspiração é uma outra aula. Aspiração orotraqueal, endotraqueal, né? É uma outra aula. E nós temos aqui ao lado uma fonte de oxigênio portátil. Essa primeira é uma fonte fixa, que geralmente se encontra em unidades maiores, tá? Ou em PSFs. E continuamos o assunto, claro, na próxima aula, e nós vamos começar a falar sobre curativos, um assunto muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, preparem-se. Muito obrigada pela atenção e, é claro, dúvidas, me chama lá no chat. Até daqui a pouquinho.